A família de um motorista carioca luta há 4 meses para provar a inocência dele. Robson foi preso na Rússia com uma mala cheia de comprimidos que são proibidos no país. Mas, segundo a família dele, os remédios eram, na verdade, do patrão do motorista, um jogador de futebol que já foi da seleção brasileira. Uma família revoltada. Eu tenho ódio deles, ódio. Um filho que passa as noites em claro sem saber o que fazer. Se pra gente está sendo difícil, imagina ele que está passando toda essa situação lá, que não deve ser fácil, longe da família, longe de qualquer apoio emocional, entendeu? Que a gente está aqui de longe, a gente não está podendo apoiar ele. O pai dele está a mais de 11 mil quilômetros de distância. Robson do Nascimento Oliveira está preso há 4 meses em Moscou, na Rússia. Foi acusado de um crime que ele diz não ter cometido. A situação é complicada e se torna mais complicada ainda por essa distância toda, né? A mulher de Robson está no Brasil. Ela prefere não se identificar por medo de retaliação. Como é que está seu coração? Doendo muito, né? Apertado. Muito apertado. Tudo começou em fevereiro. Robson e a esposa receberam uma proposta para trabalhar na Rússia, na casa do jogador brasileiro de futebol Fernando Lucas Martins, que atualmente joga em Moscou. Ela trabalharia como cozinheira, receberia R$8 mil por mês. Ele seria o motorista de Fernando com um salário de R$6 mil. O casal aceitou a oferta para conseguir comprar uma casa no Brasil, mas a história teve um desfecho bem diferente do que eles imaginavam. No dia do embarque, um funcionário do jogador veio até o aeroporto e pediu para que o casal levasse 3 bagagens para Fernando. Robson questionou o que iam dentro das malas e o funcionário disse que eram produtos brasileiros que não vendiam na Rússia. Robson nem imaginava que, ao transportar uma mala que nem dele era, o sonho começava a ser desfeito. Ao desembarcarem em Moscou, agentes russos encontraram 60 comprimidos de metadona, um remédio para dor permitido no Brasil com receita médica, mas proibido na Rússia. Mesmo sem a receita, eles foram liberados com a condição de apresentar o documento em até 1 mês. Ao chegar na nova casa, descobriram que a medicação era do sogro de Fernando, William. Mas a família do jogador nunca entregou a receita original. Depois de alguns dias, a mulher de Robson conseguiu fazer essa cópia sem os patrões verem, mas não era o suficiente. O prazo estipulado pelas autoridades russas passou e Robson foi preso. Ele falou pra mim, amor, eu acho que tá dando ruim aqui. Aí eu falei, aqui aonde? Ele, na delegacia. Eu acho que eu vou ficar preso. Eu fiquei desesperada, num país que não é meu, sem falar línguas de ninguém. O advogado de Robson explica que bastaria apresentar o documento médico original que Robson seria solto. Sim, o problema teria sido sanado ali, o Robson teria sido liberado e não ia acontecer nada mais. A Justiça Russa ia constatar que ele tem a receita, descrita por um médico aqui no Brasil, em inglês, e ele seria liberado e não ia ter mais problema algum. O medicamento que estava na mala, a metadona, é pouco usado no Brasil como analgésico. Atualmente é mais indicado para tratar os efeitos da abstinência da cocaína. O efeito da metadona não causa a euforia que a cocaína causa. E aí você usa ela para que a pessoa não tenha aquela síndrome, aquela angústia de querer cada vez mais usar cocaína. Procuramos os sogros de Fernando. Pelo telefone, falei com Cibele, mulher de William. Cibele? Oi. Cibele, quem fala é Vanessa, eu sou o repórter da Record TV. Você pode falar um minutinho? Não. Eu queria saber se o seu marido é usuário de metadona. Eu não posso falar agora, tá bom? Que nós temos uma receita médica no nome dele indicando esse medicamento. Ela desligou. Fernando Lucas é muito conhecido na Rússia. Jogou no Grêmio por 4 anos. Depois jogou em times da Europa. Passou também pela seleção brasileira, onde atuou ao lado de Neymar. Há 3 anos está em Moscou. Foi vendido por 13 milhões de euros, o equivalente a 54 milhões de reais.
A família de Robson acusa o jogador de não prestar nenhuma assistência no processo. Não tem nem palavras, são pessoas que, assim, parece que não tem coração, porque assim como o Fernando é trabalhador, meu pai também é trabalhador, entendeu? Então, eles não estão, simplesmente eles não estão fazendo nada. Este advogado, especialista em direito penal, explica. O caso pode ser esclarecido. Basta o sogro do jogador prestar depoimento no Brasil. Mas, para que isso aconteça, seria necessário que um advogado russo fizesse o pedido à justiça de lá. E esse depoimento vai ser colhido, vai ser tomado, a pessoa vai prestar um depoimento e isso tudo vai ser encaminhado para a autoridade desse outro país. Sim. E lá vai ser avaliada. O advogado de Robson já foi 2 vezes a Moscou e acusa a família de Fernando de ter enganado o motorista. A primeira coisa que o advogado pediu para ele fazer, o Robson, era assumir que a medicação era dele. E a gente já vê dessa forma que ele não estava defendendo os interesses do Robson, e sim os interesses do Fernando, da família. Procuramos Fernando, mas ele não respondeu nossas mensagens pela internet e não atendeu a nenhuma das nossas ligações. Caixa postal. Agora o meio-campo negocia com um clube chinês. Pode ser comprado por 45 milhões de reais. Se Fernando sair da Rússia, o caso de Robson pode se complicar ainda mais. Para a família que sonhou com um futuro melhor, fica a decepção de quem um dia foi considerado ídolo. Eu confiei neles de me levar para lá para trabalhar, para correr atrás de um objetivo que eu tinha e acontecer isso tudo. Ele é uma pessoa que está lá fora representando o nosso país, então ele deveria servir de exemplo e ser uma pessoa mais de uma boa índole, pensar mais no próximo. Se fosse ele, se fosse o pai dele que estivesse lá na cadeia de uma forma injusta.